queremos dar as boas-vindas a todos ao nosso culto de adoração, de louvor, de gratidão ao nosso Deus maravilhoso. Estamos felizes e alegres aqui, que Deus nos permite estar novamente aqui juntos, adorando a Deus, agradecendo a Deus, glorificando a Deus, aqui em reverência para escutar e ouvir a sua palavra maravilhosa, porque a palavra de Deus tem poder para nos ajudar a sermos diferentes, para nos salvar, para nos transformar. Agradecemos a Deus por esse presente maravilhoso que é a sua palavra. E justamente partindo da palavra de Deus, no Novo Testamento, na carta que o apóstolo Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. E agradecemos a Deus também por sua graça maravilhosa, porque Ele não nos trata como nós deveríamos ser tratados. É pelo contrário, a graça de Deus se estende a nós e ela nos ajuda a que sejamos salvos, e ela nos ajuda a sermos diferentes, e ela nos ajuda a que a nossa vida tenha sentido. E agora que estamos iniciando esse culto de louvor e adoração, eu queria fazer um convite. Fique bem à vontade, se inscreva no canal da igreja, no canal YouTube da igreja, se esses cultos de fato lhe estão ajudando. Gostaríamos de ter a alegria que você esteja também fazendo parte dessa família aqui da Igreja Batista Pioneira Rio Vermelho, Florianópolis, Santa Catarina. E nesse momento, então, nós queremos orar. Vamos orar pela sua vida. Vamos orar para que nessa noite e nesse momento Deus esteja tocando no nosso coração, na nossa vida, e que possamos estar sensíveis à sua voz, e o mais importante, com a ajuda dele, nós possamos colocar em prática bem aquilo que é da vontade de Deus, porque com certeza o melhor para as nossas vidas é viver segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade, os nossos desejos. Vamos orar. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Deus, por essa maravilhosa oportunidade, Deus, que tu nos concede, Pai, de estarmos aqui reunidos, ó Deus, louvando, celebrando o teu nome maravilhoso, Pai, porque quando nós vemos para a tua palavra e quando nós vemos para a nossa vida, para a nossa experiência, Pai, nós podemos ver quão grandioso e maravilhoso eres tu, ó Deus. E nesse momento queremos, ó Deus, entregar essa celebração na tua presença, para que tu esteja, ó Deus, conduzindo, guiando, estejas principalmente, ó Pai amado, quebrantando as nossas vidas, para que as nossas vidas estejam abertas, ó Deus, à tua palavra, e que para através do poder e da graça do Espírito Santo, Deus, nós possamos viver conforme a tua vontade, viver conforme a tua palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor, a deixar de lado as nossas vontades, os nossos desejos, e viver conforme a tua palavra, conforme a tua vontade, porque com certeza, Senhor, é o melhor para as nossas vidas. E queremos orar, Senhor, por todas as pessoas que nos estão assistindo, Pai, que tu esteja derramando tua paz, tua graça, tua bênção, que tu esteja, Deus Todo-Poderoso, ministrando conforme as necessidades de cada um, Pai. Abençoa as famílias representadas aqui também, Pai amado, que tu esteja ministrando amor, paz, alegria, união, Senhor, no meio das famílias, aquele amor maravilhoso que vem de ti. É o que te pedimos, Deus Pai, e te agradecemos, no nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Convidamos então o Gabriel aqui vir para frente, porque ele vai nos conduzir agora com a primeira música nessa noite. Boa noite, Gabriel, que bom que você está junto conosco também. Vamos então cantar, adorar e glorificar o nosso Deus maravilhoso. Substituível és, ó meu Senhor, o mais potente eu não encontrarei igual. Substituível és, ó meu Senhor, o
quer não encontro em tuas palavras, o ar que eu respiro vem de ti. Se vida eterna eu encontro em tuas palavras, o ar que eu respiro vem de ti. Por isso eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por títulos. Eu não te troco por ouro, não troco por prata, troco por homens, não troco por nada. Amém, amém e amém. Que Deus nos ajude a mantermos fiéis ao Senhor, porque lamentavelmente ao longo da nossa vida temos a tendência de trocar o que é mais importante, o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor Deus Todo-Poderoso, por outras coisas que não nos levam a nada. E como nós estávamos cantando aqui, que Deus nos ajude a ficarmos firmes no poder e na graça do nosso Deus maravilhoso. Vamos agora já para a mensagem dessa noite, porque nós estávamos pensando, e também em função de algumas perguntas que às vezes as pessoas fazem, que bom tem esse negócio de convidar a Jesus Cristo para ser Senhor e Salvador da vida da gente. Afinal, quais são as vantagens, quais são as coisas boas, positivas que podem acontecer na nossa vida nesse negócio de convidar a Cristo para ser Senhor e Salvador? Se talvez eu pense, olha, do jeito como está indo minha vida, está bem. Talvez eu pense, olha, não preciso dele, Jesus é uma boa pessoa, procurar a Deus, procurar a Jesus quando eu preciso de um milagre, mas que vantagens tem isso? E a pergunta é válida, porque sabe, muitas vezes nós na nossa vida, quando vamos a tomar uma decisão, importante, a gente também fica avaliando, olha, que de bom tem se eu faço ou deixo de fazer aquilo? Que vantagem, o que eu saio ganhando? E sabe, talvez essa pergunta, esse questionamento, estava no coração e na mente do apóstolo Paulo, impelido pelo poder e pela graça do Espírito Santo, para escrever aquilo que está especialmente na epístola aos Romanos, lá no capítulo 5, versículos 1 ao 5. Romanos capítulo 5, versículos 1 ao 5 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem nós tivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Provavelmente, também na mente de aqueles leitores da epístola lá na igreja em Roma, estava também esse questionamento. Bom, se fala tanto de Jesus, se fala que Jesus, ele venceu a morte, ele está vivo, se fala tanto desse negócio de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e ao final de contas, então, que vantagem tem nisso? O que tem de bom? Será que vai acontecer alguma diferença? E ao final de contas, que tipo de diferença que vai acontecer na minha vida? E nesse sentido, aqui a epístola aos Romanos ela é muito generosa, porque na verdade quando Paulo escreve a epístola aos Romanos, inspirado por Deus, ele escreve, sabe, diversos assuntos amplos sobre a teologia, sobre como viver, como fundamentar a nossa fé em Deus. E é muito interessante então a epístola aos Romanos, e principalmente agora nesse capítulo 5, porque aqui vem algumas questões importantes sobre que bênçãos, que vantagens tem em aceitar, em seguir Jesus. Vamos primeiro nos centrar nos versículos 1 e 2, que diz assim, olha: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Há várias coisas aqui importantes, e veja, uma das questões importantes, uma das vantagens, uma das bênçãos de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é o que diz aqui, olha:
através de Jesus somos justificados pela fé. Justificados pela fé. Essa é uma questão muito interessante, porque, na verdade, o versículo 1 explica que só através de Jesus Cristo podemos ser declarados justos perante Deus. Só através de Jesus. Talvez você, eu e as outras pessoas podem nos considerar que sejamos pessoas justas, porque tentamos fazer as coisas certas, corretas, honestas, e isso é bom, é muito importante. Mas sabe, aos olhos de Deus, toda e qualquer coisa que nós possamos fazer de bem, em certo modo, como diz a palavra de Deus, não faz nenhuma diferença para esse negócio da salvação. Veja, lá em Isaías capítulo 64, no versículo 6 fala o seguinte, lembre-se, fala assim, somos como o impuro, todos os nossos atos de justiça são como o trapo imundo, murchamos como as folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Interessante. Todos os nossos atos de justiça são como o trapo imundo aos olhos de Deus, sabe? A nossa natureza é tão pecaminosa, por mais que a gente se esforce em fazer o bem, em ajudar e tudo aquilo lá, são coisas importantes, claro que sim, mas nada disso nos torna justos, nos justifica perante Deus. Sabe quem nos torna justos perante Deus? É o Senhor Jesus. Porque através do Senhor Jesus, através dessa comunhão íntima com Jesus, então nós somos justificados não pelas nossas obras, mas sim pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um detalhe interessante que às vezes a gente deixa de observar, que quando eu me converto a Jesus Cristo, uma grande vantagem, uma grande bênção é que aos olhos de Deus eu me torno justo, não pelos meus méritos, mas sim pelos méritos de Jesus Cristo. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso, que às vezes a gente, ao longo da vida, a gente se esforça para fazer as coisas boas, certas, corretas, acreditando que isso vai nos ajudar a ganhar pontos perante Deus, e que Deus vai olhar para nós, olha, aquela lá é a pessoa porque vive fazendo coisas certas, corretas. Lembre-se que para nos tornarmos justos, justificados aos olhos de Deus, a única forma é através do poder e da graça do Senhor Jesus Cristo, quando Ele faz parte das nossas vidas. Outro detalhe também que fala lá o versículo 1, outra bênção, outra vantagem, diz, olha, que através de Jesus nós estamos em paz, ou temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E veja, além de ser justificados, outra bênção, outra vantagem é que a pessoa começa a viver com aquela paz que vem de Deus, aquela paz maravilhosa que vem de Deus. E se vamos pensar um pouco, quantas vezes as pessoas estamos atribuladas, angustiadas, às vezes podemos ter de tudo, do bom e do melhor, mas muitas vezes está faltando paz. E sabe como se conquista e se alcança essa paz? Através do príncipe da paz, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então veja aqui, nesse versículo 1, já observamos várias vantagens. Olha, somos justificados, alcançamos a paz com Deus através do Senhor Jesus Cristo. E entrando lá no versículo 2 diz assim, por meio de quem obtivemos pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui no versículo 2 há duas palavras importantes. Em primeiro lugar, a graça maravilhosa de Deus, porque afinal a graça significa que Deus não nos trata como nós deveríamos ser tratados. E como nós vimos lá no texto de Tito, é aquela graça de Deus que nos ajuda a cada dia a que sejamos diferentes, a que sejamos moldados, a que sejamos transformados pelo poder e pela graça de Deus. E aqui também lá no versículo 2 diz, olha, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja, outra bênção maravilhosa que acontece quando aceitamos a Jesus, além de sermos justificados, além da paz, além da graça, é que de aqui para frente nós começamos a viver não pela nossa própria glória, mas vivimos na esperança da glória de Deus. Então aí quando, sabe, Jesus vem na nossa vida, a gente entende que tudo o que acontece na nossa vida é pelo poder e pela glória de Deus operando nas nossas vidas. Deixamos de ser autossuficientes pensando, olha, a vida me pertence, o tempo me pertence, os bens me pertencem. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, aprendemos a viver
e a entender que as coisas vêm de Deus e são para a glória de Deus. Já está vendo a grande mudança? Já está vendo as vantagens que tem de viver conforme a vontade de Deus, de viver com Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Olha, só aqui já observamos algumas. Somos justificados, podemos viver em paz, vivimos com a graça de Deus que nos ajuda e principalmente não mais vivimos para a nossa própria glória, vivimos para a glória de Deus. Aí eu lhe pergunto para você que nos está acompanhando, nos sentimos muito felizes por isso. Não é lindo viver assim? Já pensou justificados por Deus? Com a paz de Deus? Viver com a graça maravilhosa de Deus e viver já não mais para eu me exaltar, para a minha própria glória, mas para a glória de Deus? Que tal? E Deus está também tocando a sua vida para que você abra seu coração para Ele, para que você aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas as vantagens, as bênçãos não terminam por aí. Veja lá, agora vamos ler o que fala o versículo 3 e o versículo 4. Diz assim, olha, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Interessante, sabe? Aqui vem um fato muito bom, que eu diria, muitos de nós vivimos assim, sabem, com constante conflito, porque de fato na vida acontecem, sabem, muitos problemas, muitos percalços, muitas dificuldades, e no meio disso, quando nós estamos sem Deus, quando estamos no meio sem Jesus, a gente muitas vezes fica aflito, sufocado, angustiado no meio de tantas tribulações. E não sei se você já viu que, lamentavelmente, quando a pessoa fica sufocada no meio das tribulações, há pessoas inclusive que estão dispostas e lamentavelmente acontece isso, tiram a sua própria vida, porque eles, olha, não dá mais para viver essa vida, porque problema tras problema, tribulação para tribulação, então olha, chega, não estou aguentando mais. Mas agora, quando temos Jesus no nosso coração, sabe o que acontece? Nós começamos a ver com o poder e a graça de Deus, obviamente, o outro lado, a outra face das tribulações, porque diz aqui, olha, lá no versículo 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Parece coisa de loucos, porque geralmente, sabe, quando acontecem as tribulações, os problemas, as dificuldades da vida, a nossa tendência é reclamar, a nossa tendência é ficar bravos, angustiados, ou como já falamos, lamentavelmente, em casos extremos, é dizer, olha, é tanto problema, é tanta tribulação, é tanta situação que eu não aguento mais, olha, chega, tirei a toalha, e lamentavelmente muitos tiram a toalha, literalmente. Mas aqui, diz que quando nós temos a Jesus no nosso coração, na nossa vida, nós podemos nos gloriar nas tribulações. Por quê? Porque com o poder e a graça de Deus, nós entendemos que por trás das tribulações há grandes bênçãos da parte de Deus. Há grandes bênçãos? Mas que tipo de bênçãos? Veja, vamos puxar um pouquinho alguns textos da Bíblia, da Palavra de Deus, uma do Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 8, versículos 12 e 13. Lá naquele texto, sabe, depois que o povo de Israel atravessou o deserto, estavam já prontos para entrar na terra prometida, aí Deus lembra de um detalhe, diz assim, olha, do que todo que tinha acontecido lá no deserto. Lembre-se de como o Senhor, lá em Deuteronômio capítulo 8, versículos 12 e 13. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então você vê que as tribulações que acontecem lá no deserto, eles tinham um propósito da parte de Deus. Aqui diz, olha, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções. Humilhá-los por quê? Porque muitas vezes, sabe, as tribulações, elas têm a tendência de nos ajudar a sermos quebrantados, a tirar esse falso orgulho
essa falsa autossuficiência. E muitas vezes, sabe, as tribulações têm essa bênção de quando a gente está passando por tribulações, por angústias, por problemas, por dificuldades, a gente descobre, opa, peraí, eu não sou tão poderoso, tão forte, tão autossuficiente como eu pensava. E ainda, como diz aqui o texto, ainda também são formas de nos provar, de nos testar. Ao final de contas, para onde está a nossa fé? Será que a nossa fé é uma fé utilitária, que só se alegra perante Deus quando as coisas estão bem? E que tal quando as coisas não estão tão bem assim como nós desejamos? E aí também tem outro texto, dentro do Novo Testamento agora, Tiago capítulo 1, versículos 12 e 13, que diz o seguinte, Tiago capítulo 1, versículos 12 e 13. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, sabe, quando nós vivimos com Jesus, vivimos com Deus, as tribulações passam a ter um outro sentido. Um sentido através do qual nós compreendemos, olha, peraí, Deus está trabalhando a minha vida, Deus está sensibilizando, Deus está quebrantando. Eu lhe asseguro uma coisa, com certeza, ninguém de nós gosta de passar por tribulações, nem eu gosto, nem você gosta, com certeza. Mas muitas vezes, por trás das tribulações, está o poder e a graça de Deus nos ajudando a sermos moldados, a sermos transformados, a sermos diferentes, a sermos quebrantados. E ainda que o texto, lá no versículo 2 diz assim, olha, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Você sabe que então as tribulações, elas nos ajudam a sermos perseverantes, a ficarmos firmes na palavra, no poder e na graça de Deus, porque como já falei, aí a gente descobre que nós não somos autossuficientes. Aí nós descobrimos que nós não somos tão fortes, tão poderosos como muitas vezes nós achamos. Aí nós descobrimos que precisamos perseverar no caminho de Deus, porque só com Deus nós podemos renovar as forças para seguir para frente. Sabe, aqui diz, olha, então a tribulação produz perseverança. É mais ou menos o que acontece muitas vezes com os atletas, com os esportistas. Se você vê, por exemplo, um atleta andando numa maratona, numa corrida de rua, como São Silvestre ou qualquer outra, é porque ele passou por várias tribulações no treinamento para ele poder ser perseverante, para ele poder ficar firme na corrida e ele poder chegar lá na meta, no final da corrida. Então você vê como as tribulações, ela também tem o poder e a capacidade de nos ajudar, o que muitas pessoas falam atualmente, a fortalecer a nossa resiliência. Eu sei que ninguém gosta de tribulações, eu tenho a certeza que eu não gosto. Que, olha, como é bom quando a vida está boa, tranquila, sossegada, mas depois a gente olha para a Bíblia e olha para a nossa própria experiência e você vê que a vida geralmente não é aquele mar de rosas, não é aquele mar calmo, muitas vezes há tempestades, há dificuldades, mas não esqueça que Deus permite isso para que sejamos perseverantes, para que possamos ficar firmes no caminho de Deus. E aí vem um detalhe interessante, porque a gente se lembra que lá em Mateus capítulo 24, versículo 13, palavras do Senhor Jesus, ele diz, olha, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então aqui a palavra de Deus está falando, olha, a tribulação, ela nos ajuda a sermos perseverantes, a tribulação nos ajuda a depurar a nossa vida, a que sejamos moldados, a que sejamos trabalhados, e também essa tribulação nos ajuda a que sejamos perseverantes na caminhada de fé. E ainda indo para frente diz, olha, lá, e a tribulação produz perseverança, indo agora lá para o versículo 4 diz, e a perseverança um caráter aprovado. Não se esqueça, irmão, amigo que nos está assistindo, que o maior propósito que Deus tem para todos nós, para a humanidade, é que nós sejamos menos nós, menos eu mesmo, e que nós sejamos parecidos com o caráter de Jesus Cristo. Esse é o propósito, o objetivo. Por isso aqui está falando de um caráter aprovado, de pessoas que tenham uma experiência com Deus, que tenham um caráter aprovado, semelhante ao caráter de Cristo. E aí acontece mais ou menos assim, olha,
Deus muitas vezes usa as tribulações para moldar o nosso caráter. Isso nos ajuda a que sejamos perseverantes, e através disso, a cada dia temos a possibilidade de nos parecermos com o caráter de seu Filho amado Jesus Cristo, que isso é o que Deus quer na sua vida e na minha vida. Que sejamos menos eu e mais como Jesus. Por isso, sabe, aí vem a tribulação, a perseverança, e a perseverança nos ajuda a que tenhamos um caráter aprovado, que nós sejamos, que possamos experimentar essa comunhão com Deus para sermos mais parecidos com Jesus Cristo. E veja, essa mudança, ela acontece muitas vezes depois de muitas tribulações, de muitos momentos em que somos quebrantados, humilhados. Agora, eu não sei o que você quer. Você quer continuar sendo como você mesmo, se deixando levar pelos seus próprios desejos, vontades, pelos seus prazeres? Tudo bem, você pode fazer isso. Mas se você quer ter uma vida com sentido, Deus está trabalhando, Deus está quebrantando, Deus está agindo de tal forma que Ele está ajudando e nos está ajudando a que sejamos cada vez mais parecidos com o seu Filho amado Jesus Cristo. Então você vê que com Jesus na nossa vida nós podemos nos gloriar nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Sabe o que significa isso? Que o caráter aprovado nos leva a ter esperança? Isso significa a que não vou mais depender de mim, não vou depender mais das circunstâncias, não vou depender mais das pessoas, ou seja, vou colocar a minha esperança em Deus, ou seja, de aqui para frente vou estar vivendo na esperança, sendo conduzido e orientado por Deus, pela sua palavra, pelas suas promessas, pelo seu agir. Superamos assim a dependência do eu, superamos assim a dependência dos outros e superamos assim também as dependências das circunstâncias. Porque muitas vezes, sabe, quando nós não temos Jesus na nossa vida, a gente, sabe, passa por aquelas alegrias passageiras em função das pessoas, em função das circunstâncias boas, e de repente, quando por um outro motivo, as pessoas, eu mesmo, posso decepcionar, ou as circunstâncias me decepcionam, pronto, cai a casa, pronto, a pessoa cai, a pessoa acaba com ele. Agora, quando eu estou firme na esperança em Deus, eu entendo, olha, pode me faltar tudo, mas o importante é que eu estou com Deus, e Deus é que Ele me sustenta, me ajuda e me guia. Essa é a grande bênção. Então você vê as grandes bênçãos que nós temos quando andamos com Jesus, quando nós reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Já tínhamos falado de paz, já tínhamos falado de graça, já tínhamos falado de gloriar-se em Deus, já tínhamos falado de sermos justificados. Agora também acabamos de falar que quando estamos com Jesus, então Ele nos ajuda a observar as tribulações de outro jeito, não conforme o nosso olhar, mas conforme a vontade de Deus. E as tribulações nos ajudam a sermos perseverantes, a termos um caráter aprovado e a termos esperança em Deus. E finalmente, como fala aqui o versículo 5, diz assim, olha, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Sabe de onde vêm as grandes decepções da vida? Quando eu estou dependendo de mim mesmo, quando eu quero de repente ter a esperança em mim. As grandes decepções vêm quando eu também tenho esperança nos outros, ou quando eu também tenho esperança nas circunstâncias. E veja, tanto eu como as outras pessoas somos seres humanos fracos, falhos, limitados, erramos, caímos. As circunstâncias são passageiras, são transitórias. E muitas vezes, sabe, vivimos apoiados nisso. E quando isso falta, pronto, a casa cai. Mas aqui a palavra de Deus nos está falando, olha, que quando nós temos a esperança em Deus, Ele não nos decepciona. Pode faltar as coisas, podem as pessoas se afastar de nós, podemos estar talvez sozinhos com alguma situação, com alguma dificuldade, mas a certeza e a alegria e a força e a esperança que não nos decepciona é que Deus está do nosso lado,
Ele nos leva para frente através de seu Filho amado Jesus Cristo. E ainda, como diz aqui o versículo 5, essa fé em Deus através de Jesus Cristo nos ajuda a entender que somos alvos do amor de Deus, como diz aqui lá no versículo 5 novamente. Nos ajuda a entender que Deus derramou seu amor em nossos corações, ou seja, Deus nos ama e nós a cada momento, a cada instante, somos alvos desse amor maravilhoso. E sabe quando a gente consegue entender isso? Quando Jesus Cristo faz parte da minha vida. E aí a gente se lembra, peraí, não. Às vezes a situação está difícil, está com problemas, com dificuldades, mas eu sei que Deus está continuamente derramando o seu amor maravilhoso. Ele está continuamente derramando o seu amor, Ele me ama, Ele me conduz. Os problemas, as tribulações têm objetivos de mudar a minha vida para que eu seja perseverante, para que eu experimente o caráter de Cristo e para que a minha esperança seja fundamentada em Deus. Que maravilha, não? Que maravilha! E ainda, como diz também o versículo 5 de Romanos 5, diz assim, olha, e também por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Sabe uma grande vantagem, uma grande bênção de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? É que quando eu aceito Jesus, sabe o que acontece? O Espírito Santo de Deus passa a habitar na minha vida. Ele entra, ele penetra no íntimo do meu coração e da minha mente, da minha vida, sabe para quê? Para me conduzir, para me guiar, para me orientar, para me ajudar a entender a palavra de Deus e a sua vontade. Porque veja, sem Jesus, somos como aqueles carros desgovernados que simplesmente a gente arranca, para, sai da pista, capota, e enfim, quantas situações não acontecem com os carros desgovernados, não? E da mesma forma, uma vida que não tem Jesus é uma vida desgovernada. Mas quando a pessoa aceita Jesus, agora o Espírito Santo vai estar conduzindo, dirigindo, orientando, nos ajudando a lembrar as verdades da palavra, nos guiando, ligando o sinal de alerta quando eventualmente estamos querendo ir por um caminho que vai nos levar para o precipício. Essa é a grande bênção quando nós temos Jesus no coração, que agora o Espírito Santo está conduzindo, dirigindo e orientando a nossa vida. E sabe, isso que nós precisamos é de Deus no nosso coração, do Espírito Santo para nos guiar. Porque muitas vezes, sabe, nos damos mal na vida porque simplesmente nós estamos levando a nossa vida desgovernadamente, conforme nossos desejos, nossas vontades, conforme o que nós achamos. Talvez você possa me falar, mas como assim? Eu sou uma pessoa sábia, eu sou uma pessoa que conhece, eu tenho experiência, eu tenho formação. Parabéns, são coisas importantes, claro que sim. Mas a verdadeira direção e orientação da vida acontece quando o Espírito Santo habita na minha vida, habita na tua vida. E não esqueça que o Espírito Santo só entrará no teu coração e na tua vida quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Para terminar, vamos pensar um pouquinho, vamos recapitular naquilo que nós temos falado essa noite, que são bastantes coisas, aliás, não? Vamos recapitular. Você vê quantas bênçãos, quantas vantagens há quando aceitamos Jesus. A justificação, justos perante Deus, viver sob orientação da graça de Deus. Outra grande bênção é a paz que nós temos. Depois, com Jesus, nós entendemos, olha, que as tribulações, elas têm um propósito nas nossas vidas, nos ajudam a entender e a nos gloriarmos das tribulações, como faz o texto bíblico, e não a desesperarmos, não simplesmente a desistir ou a querer jogar a toalha, porque aí nós vimos que a tribulação, ela produz perseverança, a perseverança nos ajuda a desenvolver um caráter parecido com o de Jesus Cristo. Isso nos ajuda a viver na esperança de Deus, claro, tudo operado pelo poder e pela graça de Deus. E o mais importante, como nós vemos também aqui, vivimos entendendo, olha, que somos alvo do amor de Deus, porque Deus nos ama. E mais ainda, com Jesus no coração, vivimos sob a direção do Espírito Santo. Nós não somos mais já como aqueles carros desgovernados. Agora a direção da nossa vida não está nas nossas mãos, está nas mãos da pessoa mais importante, que é o Deus poderoso. E aí eu lhe pergunto, o que você prefere? O que você deseja? Você ainda prefere continuar com a sua vida no seu controle?
ou prefere entregar a sua vida no controle de Jesus Cristo? Você vê, tem tantas vantagens aqui, que depois que a gente experimenta essa conversão a Cristo, a gente diz, olha, de fato, é uma verdade quando agora Deus está conduzindo a minha vida, como é bom quando Ele me ajuda a evitar determinadas situações, determinados impulsos, determinadas vontades, desejos e prazeres que simplesmente estão destruindo a minha vida. Como é bom que Deus está agora me controlando. E isso está ao alcance de todos. Basta você entender que até agora a sua vida tem estado sob o seu controle, e basta entregar o controle da tua vida a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E é fácil, é só através de uma oração, de você falar, olha, Senhor Jesus, eu reconheço que até agora eu vivi de meu jeito, conforme a vontade, conforme meus desejos, e eu te convido para ser o Senhor e Salvador da minha vida, para que daqui para frente eu possa viver sob a tua direção, sob a tua orientação, sob a tua palavra, para poder experimentar essas grandes bênçãos que tu tem preparado para mim. A decisão está nas suas mãos. Você decide, porque ninguém te pressiona, nem o próprio Deus pressiona. Ninguém te coloca contra a parede. É uma decisão sua, em função daquilo que você quer. Se você quer experimentar essas e outras bênçãos que Deus tem preparado para você, abra seu coração. Aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos cantar agora a próxima música, que tem a ver com isso justamente. O título dessa música é Reina em Mim. E olha, enquanto nós estamos cantando, quem sabe essa música faça dela uma oração ao Senhor, para que de aqui para frente o Senhor Jesus seja o seu Rei, Senhor e Salvador. Essas grandes bênçãos que Deus tem preparado para você. Nesse momento nós queremos orar já para ir terminando o nosso culto, e vamos ter alguns motivos de oração específicos. Lembrando que ainda estamos na campanha de Missões da Pioneira. Se você quer entender e conhecer melhor sobre essa questão de Missões da Pioneira, dos campos missionários, por favor visite o site www.gevan.org.br. Aí você vai conhecer os distintos campos missionários da Pioneira. Aí você vai ver como você pode orar, como você pode interceder, como você pode também apoiar, por que não, com o PAM, Programa de Adoção Missionária, e quem sabe, por que não, você sendo tocado pelo poder e pela graça de Deus,
possa de repente adotar o campo missionário aqui do Rio Vermelho, mas também tem os outros campos missionários que Deus esteja conduzindo. Mas entra no site que aí tem mais informações sobre os campos missionários, o que é Jevan e o que você pode fazer para ajudar o trabalho missionário da Convenção Batista Pioneira. Eu quero orar nessa noite também por você, por todas as pessoas, por esse momento que nós estamos vivendo, um momento bastante atípico, sabe? Um ano de 2020, olha, fora do comum, mas que está sob o controle de Deus. E nós queremos orar para que, no meio de tanta coisa que está acontecendo, nós possamos experimentar a paz e a graça de Deus nas nossas vidas, para que não exista nenhuma angústia, desespero, e com a certeza que Deus está ajudando, Deus está direcionando, para que finalmente e especialmente essa pandemia possa ser superada e vencida com o poder e pela graça de Deus. E também orar pela sua família, orar por você, para que Deus esteja também te conduzindo e que cada dia você e eu aprendamos a depender de Deus, porque com Deus na frente, Ele mesmo vai nos ajudar a superar qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer medo, qualquer angústia que muitas vezes fica presente em função do futuro, que muitas vezes agora com essa pandemia o futuro fica bastante incerto. Mas não se preocupe, como diz a palavra de Deus, nós não nos apoiamos em circunstâncias, nós nos apoiamos na esperança em Deus. E a nossa esperança é que Deus está com certeza agindo para que venham dias melhores, e dias melhores principalmente com Deus no seu coração, com Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Deus, por essa noite, por essa celebração, Pai, por cada momento, por cada instante desse culto, Deus, pelas músicas, pela oração, pela Tua Palavra, principalmente, Pai, e queremos Te pedir, ó Deus, para que seja o poder e a graça do Espírito Santo nos ajudando, Senhor, a entender, a compreender a Tua Palavra, Senhor, e o mais importante, Deus, a colocá-la em prática. E nesse momento, Deus, eu quero orar para que se há alguém, Senhor, que está acompanhando, Senhor, esse culto, e ainda não tomou uma decisão com Jesus, Senhor, seja o poder e a graça do Espírito Santo, Senhor, convencendo, explicando, mostrando, Senhor, essa decisão importante de seguir Jesus como Senhor e Salvador, Pai. Senhor, eu clamo o Teu poder na vida das pessoas que nos estão assistindo, Pai amado. E também, Senhor, eu oro por aqueles que já tomaram essa decisão, Pai. Mas que Tu nos ajudes, Senhor, a cada dia ficarmos firmes, perseverantes, Senhor, na Tua Palavra, na Tua graça, Senhor, na comunhão contigo, Deus Todo-Poderoso. Que nada nos afaste, Senhor, Pai amado, que nós possamos permanecer firmes. E oramos também, Senhor, para que Tu esteja ministrando com poder e glória, Senhor, na vida de cada pessoa, na vida da família, de cada família, Deus. Nós oramos também, ó Deus, para que todos nós aqui possamos ter essa esperança colocada em Ti, Senhor, porque nós sabemos que contigo, Senhor, que Tu és a nossa grande esperança, ó Deus, com certeza o futuro será um futuro de muita alegria, de muita paz, de muita graça, de muita bênção, Pai. Senhor, nós oramos para que Tu esteja agindo com poder e glória. E também, Senhor, continuamos orando, Senhor, pela campanha de missões da Pioneira, Pai. Oramos e Te agradecemos porque temos visto praticamente todas as igrejas, todas as congregações engajadas, Senhor, nessa campanha. E nós oramos, Pai amado, para que através dessa campanha, Senhor, também possam ser levantados os recursos financeiros necessários para o sustento, Senhor, dos campos missionários e, por que não, também, Pai amado, pensando na expansão missionária, Pai, Senhor, colocamos tudo isso na Tua presença e que Tu estejas, Senhor, Pai amado, abençoando todos os campos missionários da Jevan, Senhor, os líderes, pastores, missionários, as congregações, as pessoas que fazem parte da congregação. Oramos também, Senhor, principalmente por nossa congregação aqui do Rio Vermelho. Abençoa os membros, os amigos, os visitantes, Senhor, que a cada momento também, Senhor, aqui estejamos experimentando essa comunhão preciosa e maravilhosa, Senhor, na Tua presença. É o que Te pedimos, Pai, e Te agradecemos, no nome glorioso e maravilhoso de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Estamos praticamente já terminando esse culto e nós vamos cantar ainda uma última música. Nós convidamos então o Gabriel, que ele nos vai conduzir nessa última música. Qual é o nome dessa última música que nós vamos cantar? Essa música, o nome dela é 126, porque
é o Salmo 126. Ótimo, é o Salmo 126, vamos cantar então. E que tenha uma ótima semana e lhe esperamos o próximo domingo para continuarmos celebrando ao nosso Deus maravilhoso. Restauro nossa sorte, ficamos sim como quem sonha. Boca se encheu de risos e sorrisos. Restaura, Senhor, a nossa sorte. A